Nunca pensei que um vídeo postado no TikTok pudesse virar minha vida do avesso. E menos ainda que seria postado por alguém que eu criei como filha. Meu nome é Juliana, mas todos me chamam de Ju. Tenho 39 anos, moro com meu marido e nosso filho em um subúrbio tranquilo no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Sou professora do ensino médio, daquelas que levam trabalho para casa, conhecem os alunos pelo nome e acabam ajudando com muito mais do que só conteúdo escolar. Meu marido, Dan, é bombeiro. Calmo, paciente, coração enorme. Nosso filho, o Noah, tem 13 anos. É um garoto tímido, doce, desses que preferem ficar desenhando no quarto do que ir a festas ou jogar bola com os colegas. E tudo estaria bem, tudo seguiria como sempre foi, se não fosse pela decisão que tomamos há 3 anos. Foi em 2022 que minha irmã mais nova, Renata, sofreu um colapso nervoso. Ela morava em Miami, sempre viveu uma vida caótica, vários empregos, relacionamentos instáveis, crises de depressão e ansiedade que vinham em ondas. Sempre fomos próximas, apesar de tudo. E quando ela finalmente teve um diagnóstico sério de transtorno bipolar, a coisa desandou de vez. Ela foi internada por decisão médica depois de uma tentativa de suicídio. E deixou para trás a filha dela, minha sobrinha, a Alana. A Alana tinha 14 anos na época. Eu me lembro perfeitamente da ligação da assistente social. Senhora Juliana, sua irmã está sendo transferida para tratamento de longo prazo. Não há outro responsável legal listado além da senhora. Ficamos sem chão. Eu e o Dan conversamos a noite toda. A gente sabia que trazer uma adolescente para nossa casa mudaria tudo. O Noah tinha só 10 anos na época, e a rotina dele era tranquila, previsível. Mas também sabíamos que a Alana era família. Que ela precisava de um lar. Que, de alguma forma, aquilo era o certo a fazer. Então dissemos sim. Recebemos a Alana com abraços, quarto novo, roupas novas, escola nova. Fizemos o que pudemos para integrá-la, para mostrar que ela não estava sozinha. Ela era esperta, falante, linda, com uma energia intensa e cheia de personalidade. No começo, era grata, carinhosa até. Me chamava de tia Ju, depois começou a me chamar só de Ju. E quando se referia a mim para os outros, dizia minha mãe agora. Eu chorava de emoção toda vez que ouvia. Claro, havia adaptações difíceis. A Alana veio com muita bagagem emocional. Mudanças bruscas de humor, crises de choro, momentos de isolamento. Tentamos dar suporte. Colocamos ela em terapia, ajustamos a rotina da casa, conversamos muito com o Noah para que ele também se sentisse seguro. Mas o que eu não percebi, e isso me destrói por dentro até hoje, foi que, ao tentar proteger a Alana, acabei deixando meu próprio filho vulnerável. Com o tempo, começaram pequenos sinais. O Noah ficava mais calado, se trancava mais no quarto. Achei que fosse só a adolescência chegando. Depois ele começou a pedir para não jantar com a gente, ou dizia que ia comer depois. Eu insistia um pouco, mas respeitava. Uma vez, peguei ele chorando no banheiro com a luz apagada. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele disse que era só coisa da escola. Que não era nada. Eu perguntei para Alana se eles estavam se dando bem. Ela dizia que sim, que o Noah era na dela, mas gente boa. E eu acreditei. Por que queria acreditar? Porque essa era a narrativa que eu precisava para conseguir dormir em paz. Até que tudo explodiu. E explodiu de um jeito que eu nunca imaginei. Era uma sexta-feira à noite. Estava no sofá vendo TV quando recebi uma mensagem da esposa de um colega meu da escola. Ju, tá tudo bem com o Noah? Vi um vídeo aqui que me deixou preocupada. Não sei se você já viu. O coração gelou. Cliquei no link. Me levou direto para um perfil do TikTok que eu nunca tinha visto, um desses perfis anônimos, com nome fake, sem foto. O vídeo começava com uma montagem, cenas do Noah tentando dançar em frente ao espelho, filmado claramente escondido, ele tropeçando, caindo, e risadas em cima. Depois cortava para ele lendo quadrinhos, com legendas como "O Virgão do Ano", "Meu primo autista sem ser autista", "Isso aí tem cheiro de incel".
No final, uma voz que parecia da Alana dizia: "E ele ainda acha que vai arrumar namorada. Gente, como é que eu vivo na mesma casa com essa aberração?" Minha visão escureceu. Eu não sei explicar o que senti naquele momento. Era uma mistura de choque, raiva, culpa, nojo, incredulidade. Assisti ao vídeo de novo. Reparei no papel de parede atrás do Noah, era o nosso banheiro. Ou seja, ela estava gravando ele dentro de casa, escondido. Editando os vídeos. Postando em um perfil secundário. E pior, tinha milhares de visualizações. Comentários rindo. Curtidas. Gente pedindo parte 2. Fechei o aplicativo na hora. Corri até o quarto do Noah. Ele estava de fones, desenhando. Me ajoelhei na frente dele e perguntei, com voz baixa: "Filho, você viu esse vídeo?" Ele olhou para mim. Os olhos encheram de lágrimas. E ele apenas assentiu com a cabeça. A Alana estava na casa de uma amiga naquele fim de semana. Quando voltou, eu já sabia exatamente o que precisava fazer. Só ainda não sabia como. Eu nunca pensei que iria sentir uma dor tão profunda ao ver um vídeo de meu filho sendo humilhado. Era uma dor visceral, uma dor de quem vê alguém que ama sendo destruído de uma forma cruel e, pior, sem que ele tenha noção de que a pessoa que está por trás disso, que deveria protegê-lo, é alguém da sua própria casa. Minha sobrinha. A garota que eu criei, que me chamava de mãe, estava destruindo meu filho por diversão. E não foi um erro, não foi uma brincadeira infantil. Eu sabia disso. Aquilo tinha sido planejado, calculado. E o pior de tudo? O Noah sabia. Ele sabia o que estava acontecendo e não me contou. Não sei se era vergonha, se ele pensava que eu não acreditaria nele ou se estava com medo da reação da Lana. Mas aquele vídeo, aquele filme grotesco que a Lana havia criado, estava refletindo uma realidade distorcida, e minha cabeça estava uma tempestade. Eu não dormi aquela noite. Fiquei andando de um lado para o outro na sala, meu cérebro a mil, tentando entender o que fazer. Como eu deveria reagir? O que eu deveria dizer ao meu filho? E, mais importante, como confrontar minha sobrinha, a pessoa que eu achava que estava cuidando de minha família? No dia seguinte, acordei cedo. O Noah estava dormindo, o rosto pálido e cansado. Aquela era uma manhã difícil. Eu sabia que precisava resolver aquilo, mas não sabia por onde começar. Fui até o quarto da Lana. Ela ainda estava dormindo. Eu entrei silenciosamente, olhei para ela por um momento, e vi a menina que eu acolhi, que tinha me chamado de mãe. A menina que, aparentemente, já não sabia mais quem era. Despertou com o barulho da porta. Olhou para mim com os olhos sem expressão, como se eu fosse apenas mais um problema a ser resolvido. Fiquei ali, em pé, na porta do quarto, sem saber exatamente o que dizer. Mas então, a raiva tomou conta de mim. Não era raiva dela apenas, era raiva de mim mesma. Raiva de ter sido cega, de ter dado tanto a ela, de ter deixado que ela se sentisse tão à vontade para fazer algo tão cruel. "Alana, você gravou um vídeo do Noah, e postou isso?" Falei, minha voz firme, mais baixa. Não queria gritar, mas a tensão estava crescente. Ela se sentou na cama, ainda com o semblante de quem não sabia que tipo de reação esperar. Tentou-se arrumar, bagunçando os cabelos como se fosse algo banal, mas eu vi a verdade nos seus olhos. Ela sabia exatamente o que havia feito. "O que você está falando?" Ela perguntou, fingindo um ar de inocência que me fez revirar os olhos. "Não finja que não sabe. O vídeo do Noah. Você postou. Você fez aquilo com ele." Respondi, com mais intensidade agora, tentando segurar as lágrimas. Eu precisava ser forte por ele. Era por ele que eu estava fazendo tudo aquilo. Ela finalmente me encarou. Não havia arrependimento em seu olhar. Apenas um sorriso pequeno, quase imperceptível, como se estivesse esperando minha reação para se divertir com ela. Esse sorriso me cortou por dentro. Eu não fiz nada demais. Ele é um ridículo, Ju. Ele merece isso.
Ele nunca se encaixa, nunca se mistura com a galera. O que mais eu poderia fazer? Eu só dei um empurrãozinho. Naquele momento, meu coração se quebrou em 1000 pedaços. A garota que eu tentei criar como filha, que eu protegi, que eu chamei de minha, não tinha nenhum remorso. Ela estava falando sobre o meu filho com tanta crueldade que me faltaram palavras. Como ela pôde? Como eu deixei isso acontecer? Fiquei em silêncio por um longo tempo, encarando-a, meu cérebro estava fervendo. Como seria possível dar explicações racionais para o que ela tinha feito? Como justificar o fato de que, durante todo esse tempo, ela teve a chance de criar uma conexão com o Noah, de ser uma irmã mais velha para ele, de ser uma pessoa de confiança, e ainda assim optou por usar isso contra ele? Eu não podia deixar aquilo passar. Não podia. Mas então, algo me ocorreu. Eu me lembrava de uma frase que ouvi certa vez em uma palestra sobre abuso emocional e psicológico: o silêncio é conivente com a violência. Eu não podia me calar. Não podia fingir que aquilo não estava acontecendo, ou que seria só mais uma briga entre adolescentes. Eu tinha que fazer algo. Eu tinha que tomar uma atitude, porque, se eu não tomasse, eu estava permitindo que aquele comportamento fosse validado. E, pior, deixaria meu filho sozinho, sem a proteção que ele precisava de mim. Você vai pedir desculpas para o Noah agora. Falei, sem hesitar. E você vai apagar aquele vídeo imediatamente. Ela riu. Não uma risada de diversão, mas de deboche. Como se aquilo fosse um jogo para ela, como se estivesse no controle de tudo. Vai se fuder, Ju. Eu não preciso pedir desculpas para ninguém. O Noah vai continuar sendo o loser que ele sempre foi. E você vai continuar sendo a tia do Noah. E a sua casa vai continuar sendo esse lugar chato e sem graça. Eu vou fazer o que eu bem entender. Quando ela disse isso, algo dentro de mim estourou. Eu sentia uma mistura de medo e raiva. Ela estava tão perdida, tão imatura, e ao mesmo tempo, tão cruel, que meu coração acelerou. Eu não podia deixar que ela destruísse tudo. Se você não pedir desculpas agora, se você não apagar tudo, vai ser a última coisa que você faz na minha casa. Eu não queria fazer ameaças, mas foi o único jeito que consegui pensar na hora. O que ela disse a seguir me pegou de surpresa. Eu não ligo. Pode me mandar embora. Eu não preciso de você ou do Noah. Eu a olhei por um momento. A decisão estava tomada. E não era mais sobre o que ela queria ou não. Era sobre o que eu precisava fazer para proteger a minha família. Eu sabia que as palavras que eu acabara de dizer não iriam ter o impacto que eu esperava. Alana estava além de qualquer tipo de lógica ou razão. E, mesmo que eu tivesse esperanças de que ela se arrependesse, sabia que o orgulho dela era maior que a vergonha que deveria sentir. Quando ela me disse que não se importava com a minha casa ou com o Noah, senti uma pontada de impotência. Como fui tão cega? Como deixei essa garota crescer dentro da minha casa com tanta arrogância e frieza? Mas algo dentro de mim também se aquietou. Porque, ao ouvir essas palavras, percebi que o jogo havia mudado. Não se tratava mais de ser a tia Jo ou a mãe substituta. Não, agora se tratava de ser a mãe do Noah, e isso me colocava numa posição que eu nunca imaginei que teria que estar. A dor de ter minha sobrinha fazendo aquilo com meu filho era só a ponta do iceberg. O que me consumia era saber que ela estava tentando destruir a autoestima dele de uma forma cruel e calculada. E eu sabia que não podia deixar que isso passasse despercebido. Ela não estava só tentando humilhá-lo. Ela estava minando a confiança dele, e isso era irreparável se eu não agisse. Fui até o quarto do Noah. Ele estava lá, quieto, como sempre. Desenho por desenho, tentando se esconder da realidade. Ele tinha me contado um pouco sobre a escola, sobre como as coisas estavam difíceis, mas nunca mencionou nada sobre os vídeos. Isso me corroía. Eu sabia que ele não queria me preocupar, não queria me fazer ver como ele estava sofrendo, mas isso só me dava mais raiva. Sentei ao lado dele e, em silêncio, peguei sua mão. Ele me olhou, com aquele olhar de quem já estava preparado para uma tempestade. Noah, você sabe o que aconteceu, não sabe? Perguntei, com a voz suave, mas firme.
Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando para o desenho que estava fazendo. Depois, suspirou profundamente, com um olhar abatido, disse: Eu sei, mãe. Eu vi. Eu só não queria te preocupar. Não sei o que foi pior, a dor de ver meu filho sofrendo em silêncio, ou o fato de que ele sentia que não podia me contar. Mas eu respirei fundo. Eu precisava estar forte, mais forte do que nunca. Meu filho não poderia carregar essa vergonha sozinho. Ele não estava sozinho, não mais. Você não tem que carregar isso sozinho, Noah. Não importa o que ela fez, nós vamos resolver isso. Agora me escuta, a gente vai acabar com isso. Eu vou te proteger, e você vai saber que não é sua culpa. Isso é coisa dela, não sua. Ele assentiu, mas eu podia ver que ele estava preocupado. Preocupado com o que viria depois. Eu olhei para ele, sem hesitar, fui até o computador. Abri o aplicativo de TikTok e comecei a procurar pelo vídeo. Eu sabia que o meu próximo passo era drástico, mas eu não tinha escolha. Eu não podia permitir que esse abuso continuasse em silêncio. Achei o vídeo. O número de visualizações era absurdo, milhares de pessoas rindo da situação, do meu filho sendo ridicularizado, sendo transformado em piada. Mas a surpresa não estava na quantidade de visualizações ou de likes. A surpresa foi o comentário fixado na parte superior. Parece que a tia do Noah não sabe de nada. Ele nunca vai ser nada, né? Era a Lana. Ela estava zombando de mim, fazendo da minha confiança algo sujo. Ela estava zombando da nossa casa, da nossa convivência, e, o pior de tudo, estava usando meu filho como ferramenta de humilhação. Não hesitei. Entrei na conta dela e denunciei o vídeo. Eu sabia que essa era a única maneira de arrancar aquele veneno da minha vida. Eu poderia ter confrontado ela ali, de frente, mas sabia que ela ainda teria o controle. Eu precisava tirar o controle dela. Em menos de 1 hora, o vídeo foi removido. Mas o estrago já estava feito. Quando a Lana viu, entrou em um estado de fúria. Ela me ligou, gritando. Eu atendi. O que você fez, Ju? Ela gritou, de tão irritada que eu mal consegui entender. Eu tava me divertindo. Você não pode fazer isso. Eu vou te denunciar. Vai ser o fim de tudo, você sabe disso? Eu quase ri da cara dela. Ela estava ameaçando me denunciar? Ah! Garota que acabará de humilhar meu filho em público? Como se ela fosse a vítima aqui. Não tem nada que você possa fazer, Alana. O vídeo foi removido. E você vai pagar pelas suas ações. Você não vai destruir meu filho dessa maneira. Eu não vou permitir. Se você quiser brigar, podemos resolver isso legalmente. Vou falar com os pais de todos os amigos que você mencionou no vídeo. Vamos levar isso até o fim. Ela ficou em silêncio por um momento, e eu podia sentir a raiva dela fervendo. Mas, por um segundo, quase pude ouvir a dúvida nela. Talvez ela tivesse achado que eu não tomaria uma atitude. Talvez ela não tivesse imaginado que eu fosse tão firme. Você não pode me expulsar, Ju. Eu sou sua filha. Eu sou a pessoa que você acolheu. Não pode fazer isso comigo. Aquelas palavras, naquele momento, foram o que mais me cortaram. Porque eram palavras de uma garota desesperada, que sabia que tinha perdido o que mais importava. Você não é minha filha, Alana. Você é minha sobrinha. E até agora, foi assim que eu te tratei. Mas se você não parar com isso, se não pedir desculpas e reconhecer que errou, você vai sair de casa. E não estou brincando. Não tenho mais espaço para alguém que destrói a confiança de quem ama. Eu sou mãe do Noah. E é ele quem eu vou proteger, sempre. A ligação caiu. Eu fiquei olhando para o telefone, respirando pesadamente. O que mais eu poderia fazer? Tudo que eu fiz até aquele momento foi por ele. Ele merecia tanto mais do que o sofrimento que estava passando. E se eu tivesse que expulsar minha sobrinha para garantir a segurança dele, eu faria. Mas o que mais me atormentava, mais do que qualquer coisa, era pensar no quanto eu falhei.
no quanto eu fui cega. E, por mais que eu tivesse agido agora, a dor de não ter visto o sofrimento do Noah mais cedo ainda me consumia. O telefone vibrou de novo. Era uma mensagem de texto da Lana. Apenas uma frase. Eu vou acabar com vocês. Não sabe quem sou eu. E, naquele momento, eu soube que a batalha estava apenas começando. Quando recebi aquela mensagem da Lana, algo dentro de mim se quebrou de vez. Ela não estava mais apenas sendo cruel com o Noah. Não estava mais apenas sendo uma adolescente irresponsável. Agora, ela estava ameaçando minha família. E essa era uma linha que ela não podia cruzar. Eu sabia que a situação tinha ido longe demais quando ela enviou aquela última mensagem. Algo estava claramente acontecendo com ela, algo muito mais profundo do que simples rebeldia adolescente. Ela estava agindo como se tivesse perdido o controle total e não entendesse mais o peso das consequências. Não apenas para o Noah, mas para ela mesma. O celular vibrou novamente. Era uma notificação do Facebook. Eu olhei e quase caí da cadeira. A Lana havia postado uma série de vídeos, desta vez no Facebook, uma plataforma mais pública. O primeiro vídeo mostrava uma conversa em que ela usava um tom de desabafo e dizia: "Minha tia acha que vai me controlar? Haha, ela não sabe de nada. Aqui, estou eu, e vou expor tudo. Se ela acha que vai tirar o que é meu, está muito enganada." Havia um sorriso no rosto dela, aquele sorriso desdenhoso que eu já conhecia, mas agora mais calculado. E o que ela estava expondo não era apenas o vídeo ridículo do Noah. Ela estava tentando expor minha família inteira. Ela estava dizendo para o mundo quão cruel eu era por tentar impedi-la de ser ela mesma. Eu tremi. Como ela se atrevia? Como alguém que eu ajudei a criar poderia fazer isso? O pior, no entanto, foi o segundo vídeo que ela postou. Ela estava sentada na minha sala de estar, usando o celular, e, com um sorriso no rosto, apontava para o Noah, que estava ao fundo, ignorante do que estava acontecendo. Olhem só, o Noah é tão fraco, gente. Eu fico com pena dele, sério. Mas o que posso fazer? Ele tem tudo que eu nunca tive. Vocês acham que ele vai sair dessa bolha em que vive? Eu duvido. Esse vídeo foi o que fez minha raiva atingir o limite. Ela estava usando as palavras dele contra ele, manipulando a percepção de quem estava assistindo, colocando em risco a autoestima do meu filho para satisfazer sua necessidade de atenção. Mas, além disso, a Lana estava colocando a nossa casa em risco. A essa altura, não se tratava mais de uma crise familiar ou de um erro cometido por uma adolescente. Ela estava tentando destruir tudo que eu e meu marido havíamos construído. Eu respirei fundo e olhei para o Noah, que estava ao meu lado, completamente alheio ao que acontecia online. Ele estava no seu mundo, como sempre, tentando se esconder de algo que ele não sabia como lidar. Não consegui olhar para ele sem sentir o nó apertado na garganta. Ele estava se tornando vítima de tudo isso. E eu não podia deixá-lo sofrer mais. Era hora de agir. Eu precisava parar com isso. O mais difícil, no entanto, era saber que a decisão de expulsá-la de casa não seria fácil. Não seria uma vitória. Era uma medida extrema, e eu sabia disso. Mas, se ela estava disposta a atacar minha família dessa maneira, não havia mais espaço para ela. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. Expliquei rapidamente a situação, e ele me orientou. O melhor a fazer, Ju, é garantir que ela se afaste da sua casa imediatamente. Pode ser necessário entrar com um processo de segurança ou obter uma ordem judicial para impedir que ela continue com esse comportamento agressivo. Eu já sabia que seria um longo caminho, mas sabia também que não havia mais volta. A Lana precisava entender que não podia fazer o que quisesse, que havia consequências para suas ações. E mais do que isso, ela precisava entender que minha prioridade, sempre, seria proteger o Noah. Poucas horas depois, meu advogado entrou em contato com a polícia local. Era um movimento para garantir que a situação fosse levada a sério e que eu pudesse remover a Lana da casa sem que houvesse mais escalada de violência, tanto física quanto emocional. A Alana tentou me ligar várias vezes. Mas eu não atendi. Quando ela finalmente me mandou outra mensagem,
já não era mais uma ameaça velada. Era algo muito mais perigoso. Você me destruiu, Ju. Agora vou destruir você. Eu sabia o que ela queria dizer. E, pior, sabia que ela tinha os meios para realmente criar um escândalo. A pressão estava se tornando insustentável, e o pior de tudo era que ela estava disposta a fazer qualquer coisa para não ser vista como a culpada, para não ter que lidar com as consequências. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Quando Alana chegou em casa naquela noite, já havia uma equipe de policiais esperando na porta. Não era para ser uma cena dramática, mas o impacto foi inevitável. Ela estava visivelmente agitada, o rosto vermelho de raiva e a boca tremendo de tanto tentar controlar a fúria. Quando a vi ali, não consegui conter uma lágrima, porque sabia que a decisão que eu havia tomado tinha o poder de mudar sua vida de uma forma que eu não queria, mas que era necessária. Os policiais conversaram com ela de forma firme, mas sem agressividade. Eu não queria que ela se sentisse atacada, mas sim que ela compreendesse que a situação não era mais um jogo. Ela estava violando a confiança de todos nós, e não podia mais permanecer no mesmo espaço. Antes que ela fosse levada para a casa de parentes, ela olhou para mim com uma expressão de puro desprezo. Eu te avisei, Ju. Eu sabia que você não tinha coragem de me deixar ir embora. Mas agora, o jogo vai ser diferente. Eu não respondi. Apenas a observei sair. O mais difícil, no entanto, foi olhar para o Noah depois disso. Ele estava arrasado. A dor nos olhos dele, a sensação de abandono e de perda, estava estampada no rosto dele. Mas sabia que, ali, naquele momento, eu estava fazendo o que era necessário para proteger minha família. Eu não podia mais permitir que ele fosse alvo de humilhação, de manipulação emocional. Não mais. Eu só esperava que, com o tempo, o Noah conseguisse entender o que eu fiz por ele. A Alana foi embora. Não da forma que eu imaginei, nem como eu queria, mas ela saiu. E, mesmo que a sensação de alívio tenha sido instantânea, a dor de ver minha sobrinha partir, de saber que a vida dela agora tomaria outro rumo, ficou. Não era uma vitória, não era um final feliz. Era uma decisão amarga, mas necessária. Quando a porta se fechou atrás dela, senti um peso imenso sair dos meus ombros, mas ao mesmo tempo uma sensação de perda imensurável. A menina que eu acolhi, a menina que se chamava minha filha, agora estava fora da minha vida, e eu não sabia se algum dia ela voltaria a olhar para mim sem raiva, sem mágoa, sem o desejo de vingança que ela deixava transparecer. O Noah ficou quieto por um tempo. Ele ficou no quarto dele, sem dizer nada, sem querer conversar. Eu respeitei o silêncio dele, mas eu sabia que ele estava tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele estava processando que o mundo dele se tornará uma bagunça de mentiras, vídeos, humilhações e ausência de alguém que ele via como família. Passaram-se algumas semanas até que finalmente Noah se aproximou de mim. Estávamos sentados na sala, no fim da tarde, quando ele olhou para mim, os olhos vermelhos de quem havia chorado, e disse: "Mãe, você fez a coisa certa, né?" Eu respirei fundo, sem saber ao certo como responder. Porque não havia uma resposta simples. Não havia um sim ou não que pudesse resumir toda a complexidade daquilo. Mas, mesmo assim, eu olhei para ele com toda a sinceridade que eu podia oferecer. Eu fiz o que era necessário, Noah. Às vezes, fazer a coisa certa não é a decisão mais fácil, mas é a que vai nos permitir seguir em frente, com dignidade. Você não merece ser tratado daquela forma. Ninguém merece. Ele assentiu e, pela primeira vez em semanas, sorriu um pouco. Foi um sorriso tímido, mas genuíno, e eu soube que, apesar de tudo, ele estava começando a encontrar sua paz de novo. Eu também estava começando a encontrar a minha. O processo de curar nossa casa, de tentar superar tudo aquilo, não seria fácil. Mas, pelo menos, eu sabia que o Noah estava protegido, que ele sabia o quanto eu faria qualquer coisa para garantir a segurança e o bem-estar dele. E, de alguma forma, aquilo me dava um pouco de consolo. Enquanto a vida seguia, minha casa voltou a ser um lugar mais calmo, mais seguro. Com o tempo, o Noah passou a confiar mais em mim. Passou a me contar mais sobre suas preocupações, seus medos,
e até mesmo suas inseguranças. E eu, como mãe, percebi que a ferida que Alana havia aberto demoraria a cicatrizar. Não seria algo que eu conseguiria resolver de uma hora para outra. Mas, cada dia, cada conversa com o meu filho, era um passo mais perto de repararmos o que foi quebrado. Eu recebi algumas mensagens de apoio de amigos e familiares. As palavras mais tocantes vieram de uma amiga minha, a Kelly, que me disse: "Não foi você que falhou, Ju. Você fez o que tinha que fazer. Agora, seu filho precisa de você mais do que nunca." E é isso que eu entendi. Meu papel como mãe não era só dar amor e apoio. Às vezes, o papel de uma mãe é difícil. Às vezes, é ter que proteger, mesmo das pessoas que você ama. E isso foi o que eu fiz. No final, tudo o que posso fazer agora é garantir que o Noah saiba que ele nunca foi um fracasso, como Alana queria que ele acreditasse. Ele é tudo menos isso. Ele é gentil, inteligente, e tem o poder de ser tudo o que desejar. Nada nem ninguém pode tirar isso dele. A Alana, por sua vez, seguiu seu caminho. Não sei o que o futuro reserva para ela. Talvez ela entenda, algum dia, o quanto fez mal. Ou talvez não. Não sei, e não sei se isso importa. O que importa é que minha casa agora está em paz. O que importa é que meu filho se sente seguro novamente. E o que importa é que, depois de tanto caos, eu sei que fiz o melhor que eu podia por ele. A vida continua. E, de alguma forma, sempre continuamos. Eu só espero que, no fim das contas, tudo tenha valido a pena.